Boa tarde a todos. Vai ser um pouco cansativo, porque vamos emendar uma palestra na outra, mas tenho certeza que o tema empolga e vai continuar interessando. A senhora Patrícia Almeida Barroso Moreira é gerente de fiscalização de insumos agrícolas da SIDASC, engenheira agrônoma formada pela UFSC, a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Biologia Vegetal pela UFSC, especialista em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Aveiro, Portugal, coordenadora do Programa de Educação Sanitária Agropecuária e do Projeto Sanitarista Júnior da SIDASC. E também, nesse ato, representa a Gerência de Fiscalização de Insumos Agrícolas da SIDASC. Então, já vou passar a palavra para a sua exposição. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a doutora Grace pelo convite de estar aqui participando do fórum. Na verdade, o doutor Pedro e a doutora Fátima já colocaram bastante a situação dos agrotóxicos. Eu vim um pouco para frisar a questão que a SIDASC hoje está trabalhando na fiscalização e educação sanitária. Então, compete à SIDASC, através das leis 7.802 de 89, o decreto federal e as leis estaduais que regulamentam a questão do agrotóxico, a fiscalização apenas do comércio de agrotóxicos. Estamos trabalhando agora na alteração do decreto estadual, que regulamenta a Lei 13.238, de 2004, para que o uso do agrotóxico na propriedade rural também passe a ser de competência da fiscalização da SIDASC, que hoje está delegada à Fundação de Amparo ao Meio Ambiente, a Fátima. Então, na verdade, o sistema funciona, através da delegação do Ministério da Agricultura à instância intermediária, que são os órgãos estaduais de defesa sanitária, a ação da fiscalização em cima do comércio de agrotóxicos e a educação sanitária. Então, eu gostaria de mostrar um pouco para os senhores de como está o panorama do comércio de agrotóxicos no Brasil e em Santa Catarina. Nós temos registrados no Brasil 1.687 produtos comerciais. Desses, 609 com ingredientes ativos distintos, que pertencem a 182 grupos químicos. Temos cadastrado em Santa Catarina 1.136 produtos comerciais. Esses produtos funcionam assim: eles primeiro têm um registro concedido pelo Ministério da Agricultura, com um parecer sendo avaliado pelo Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. E, em todos os estados onde aqueles produtos serão comercializados, deve ser feito o cadastro estadual. Então, nós, dentro da Gerência de Fiscalização de Insumos Agrícolas, é que realizamos o cadastro estadual desses produtos que hoje estão no comércio de Santa Catarina. Em cima desses produtos, nós realizamos, então, a ação de fiscalização. Segundo os dados do Agrofit e do IBGE, o mais recente que eu tenho, de 2011, Santa Catarina consumiu por volta de 17 mil toneladas de agrotóxico, o que dá mais ou menos 10 quilos por hectare. Analisando esse panorama dos agrotóxicos, o que a gente percebe? Hoje a gente recebe os receituários todos em papel. A gente não tem nada informatizado por enquanto. Então, esse trabalho que a gente está mostrando aqui para os senhores, das classes que são comercializadas, ela foi feita numa ação individual dos engenheiros agrônomos da SIDASC, que tiveram interesse em tentar enxergar um pouco daquela realidade no ambiente de trabalho. Eu mostro abaixo ali um gráfico da região de Campos Novos, que foi onde eu comecei os meus trabalhos dentro da SIDASC, como agente de campo. Eu compilei dados de 2 anos de venda de produtos agrotóxicos e cheguei à conclusão que mais de 60% daqueles produtos comercializados eram herbicidas, e que, destes, a sua grande maioria, glifosatos. Campos Novos, para quem não sabe, é o celeiro catarinense, um dos maiores produtores de soja, milho e feijão do estado, com consumo bastante elevado de agrotóxicos, e está ali a nossa realidade. Os professores Martini e Anderson, da Universidade Federal, começaram um trabalho compilando também esses dados dos receituários agronômicos e analisaram a questão do sul de Santa Catarina,
que é uma região de produção do arroz. E lá a gente tem, no primeiro gráfico superior, então, um consumo de mais de 80% de herbicidas. E eu fiz uma comparação com os dados apresentados do SINDAG, do panorama brasileiro, onde, de fato, os herbicidas são campeões de venda. Na verdade, isso foi um quadro que foi sendo criado a partir do início do cultivo das plantas transgênicas, as plantas que são resistentes ao glifosato. Foi ali que a gente começou a perceber esse aumento significativo no uso dos herbicidas, né? Porque, atrelado ao uso dos transgênicos, está o glifosato, que é um herbicida total, mas que mata todas as plantas, menos as plantas transgênicas. Próximo. Então, em Santa Catarina, nós temos 870 estabelecimentos comerciais espalhados, como está aí no mapa, né, que realizam, então, o comércio desses produtos agrotóxicos, onde a SIDASC realiza a sua ação de fiscalização. Vale destacar que hoje nós temos um contingente de 63 agrônomos para todo o Estado. Nós realizamos uma pesquisa em 2012, onde nós aplicamos um questionário com 1.500 agricultores em todo o estado de Santa Catarina. É uma pesquisa bastante extensa, nós temos mais de 30 questões que foram feitas. Eu só vou apresentar as mais relevantes para esse assunto que a gente veio tratar aqui hoje. Nós perguntamos para os produtores rurais o que você entende por agrotóxicos. 55% de quem respondeu ao questionário entende que os agrotóxicos são venenos. Então, eles conhecem o produto que eles estão utilizando. Próximo. E eu quero mostrar isso para os senhores, porque agora nós vamos entrar numa seara complicada, que é a questão da receita agronômica. Então, vamos deixar a informação aqui guardada, que os agrotóxicos têm consciência de que agrotóxico é veneno. Pois, então, vamos passar para a receita agronômica. A receita agronômica ela foi idealizada por um grupo de engenheiros agrônomos no Rio Grande do Sul na década de 70. E ela foi criada com o objetivo de se transformar num instrumento de controle do uso de agrotóxico, né? Ele é um processo, o receituário agronômico é um processo em que um profissional com formação na área de ciências agrárias, designado como responsável técnico, porque, atrelado a esse receituário, existe uma anotação de responsabilidade técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aplica os seus conhecimentos na busca das causas do problema fitossanitário, com o objetivo de saná-los com o máximo de eficiência e o mínimo de insumos, emitindo, ao final, um documento onde registra a prescrição técnica, que é denominada receita agronômica. Esse trecho eu tirei de um livro que conta a história do início da ideologia da receita agronômica e de sua implantação. Então, esse é o conceito do receituário e da receita agronômica. Depois foi formalizado, foi estabelecido pela Lei 7.802, de 89, regulamentada pelo Decreto 4.074, de 2002. Então, a receita agronômica, está lá bem descrito no decreto, deve conter informações sobre o nome do produto comercial do agrotóxico, a quantidade que vai ser utilizada, a cultura indicada, o nome da propriedade, dentro de várias outras informações. Próximo. Aí perguntamos para os nossos agricultores o profissional que emite o receituário agronômico. Ele é um engenheiro agrônomo, florestal, técnico agrícola. Ele faz vistoria no campo de cultivo antes de emitir? 57% dos produtores rurais responderam que não, que o receituário agronômico é emitido na compra do produto. Pois bem, como é que um paciente vai direto comprar um remédio na banca da farmácia? A gente sabe que, em várias situações, isso não é possível. Hoje, a gente não consegue comprar um antibiótico se não tiver uma receita médica. Mas os produtores rurais conseguem comprar um agrotóxico na bancada do estabelecimento comercial
sem saber ao certo qual é o remédio para a doença que eles estão tentando controlar. Então, essa ausência de vistoria no campo, pelo responsável técnico para a avaliação do problema fitossanitário, está violando o princípio básico do receituário agronômico, que é o uso adequado e seguro dos agrotóxicos. Isso é uma das vertentes que explica esse aumento descontrolado do uso que a gente está verificando ano após ano. Próximo. Então, referenciando aquele trabalho executado pelos professores da UFSC, o professor Martini e o professor Anderson Romão, eles fizeram essa quantificação, né, do uso de agrotóxicos em Santa Catarina, analisando receituários agronômicos. Eles vão publicar agora, em breve, o trabalho deles na Revista de Saúde Pública da Fiocruz. E eu destaquei alguns pontos importantes lá do trabalho deles, que também são os mesmos que nós verificamos na fiscalização. Então, assim, como eles observaram, nós também observamos. Então, é a academia observando o trabalho do Estado, né? Os receituários agronômicos, eles são emitidos exclusivamente na forma de papel, então não há um armazenamento digital desses dados. Os formulários eles não são padronizados e, em grande maioria, contêm logomarcas das empresas que comercializam aqueles produtos. Então, é a mesma coisa que você comprar um medicamento na farmácia com a bandeirinha lá da indústria que produz. A impressão gráfica ela é dificultada e impede a leitura das informações. Eles constataram, assim como nós, que o preenchimento de muitos campos é um resultado de um processo automatizado, e a gente sabe que já existe uma série de programas computacionais que tem todo o banco de dados, você chega lá e coloca glifosato, e ele preenche automaticamente o receituário com a recomendação. E, com relação aos profissionais que estão prescrevendo esse documento, percebemos, assim como os professores, que 71% do que está prescrito ali foram por técnicos agrícolas e 14% por engenheiros agrônomos. Próximo. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia ele estabeleceu que compete aos engenheiros agrônomos e engenheiros florestais, nas respectivas áreas de habilitação, para o efeito da fiscalização do exercício profissional, a atividade de prescrição do receituário agronômico. A Associação dos Técnicos Agrícolas, que são os profissionais de nível médio, tem obtido em vários estados brasileiros ordens judiciais provisórias para o exercício dessa atividade. E Santa Catarina não é uma exceção. Em Santa Catarina, nós estimamos, através do peso de papel que nós temos acumulado ao longo de um ano, que a gente tem aproximadamente 1 milhão de receitas agronômicas emitidas em Santa Catarina. E, por amostragem, verificamos que, desse 1 milhão, 70% são emitidas por técnicos agrícolas. Pois bem, tem muitos profissionais técnicos agrícolas que se formam com 17 anos. 17 anos, nós sabemos que não tem a maioridade penal. Como que ele vai responder pelos seus atos? Nós, engenheiros agrônomos, ficamos 5 anos na universidade estudando todas as externalidades relativas aos agrotóxicos. Não quero questionar a competência dos profissionais, mas eu gostaria simplesmente de colocar esses fatos aos senhores, para que isso fosse levado em consideração, né, com os próximos artigos legais que estão por vir. E outro detalhe. A nossa legislação ela não prevê uma limitação da quantidade de receituários que um profissional pode emitir. E a gente verifica que tem profissionais que emitem mais de 300 receitas em um mês. Como que um profissional vai poder atender 300 propriedades em um mês? Próximo. Outra pergunta que nós fizemos. Na hora de adquirir agrotóxico, você busca informações com quem? Lembre-se, os agricultores eles sabem que agrotóxico é veneno. 57% responderam que sabem que é veneno. Eles vão comprar o veneno, eles pedem a opinião do profissional técnico do local de venda. Muitas vezes, o balconista não tem informação nenhuma. As pessoas que mais têm contato hoje com os nossos produtores rurais
são os assistentes técnicos das empresas que comercializam agrotóxicos. Não é o nosso profissional da extensão rural, não é o nosso profissional da defesa agropecuária. Quem está na propriedade rural com maior frequência são os revendedores de agrotóxicos. E está ali descrito como sendo 39% das pessoas que atendem os produtores rurais. Próximo. Ao adquirir o produto agrotóxico, você recebe o receituário agronômico? Sim, quase 70% das vezes as pessoas recebem o receituário agronômico. Como não receberiam, se é emitido pela própria Casa Agropecuária? Hoje, o receituário agronômico ele virou um mero instrumento burocrático para viabilizar a venda do agrotóxico. Ele não existe mais com a finalidade da qual ele foi proposta. Se ele fosse abolido hoje, ele não ia fazer a menor falta. Muito pelo contrário, ele ia esvaziar os nossos almoxarifados, que estão lotados de papel. Só que a gente está trabalhando de uma maneira de tentar contornar essa situação. Próximo. A SIDASC, em parceria com o CREA, formalizou um convênio e a gente está implantando um sistema informatizado para o cadastro de agrotóxico, o registro de estabelecimentos comerciais e a emissão de receituários agronômicos. Com a aprovação do decreto, da alteração do decreto que nós estamos trabalhando, todos os receituários agronômicos emitidos em Santa Catarina obrigatoriamente passarão por dentro desse sistema informatizado. Esse sistema informatizado ele não vai controlar a venda de agrotóxico, mas ele vai nos apontar a realidade. Ele vai nos dizer quantos quilos de ingrediente ativo por cultura, por município está sendo utilizado. Fica muito mais fácil da gente orientar nossas ações, tanto de fiscalização quanto de monitoramento. Eu trabalho também dentro do projeto de monitoramento de populações expostas da vigilância sanitária. Dentro desse projeto, a gente está trabalhando para criar um cenário rico de informações, que é a análise da água, a análise do solo, a análise do sangue das pessoas que dão entrada nos prontos de atendimento com sintomas de intoxicação aguda. Somados a isso, a nossa análise de resíduo nos alimentos e mais esse detalhamento do que está sendo vendido onde, a gente começa a ter um cenário rico para começar a achar aquele famoso nexo causal que vai mostrar que a família do José, lá no interior do Cedro, morreu por causa daquilo, né? Que hoje a gente não consegue, assim como a pesquisa não consegue, todos estamos batalhando por isso. Então, na verdade, a gente está fechando o cerco, né? Tentando construir elementos para que a gente possa intensificar nossas ações, tanto da área acadêmica quanto do Estado, nesse sentido. E, dentro desse ambiente novo, do sistema que já está no ar, a parte do cadastro já está sendo realizada, do cadastro de agrotóxico e do registro das empresas, a gente só espera, então, a aprovação da lei para que o receituário seja realizado através do sistema. Próximo. E, na busca, então, de ações complementares à fiscalização, dentro desse grupo da monitoramento de populações expostas, surgiu a ideia, então, do fortalecimento do programa de educação sanitária. A educação sanitária em defesa agropecuária ela é uma atividade estratégica e é um instrumento da defesa agropecuária que visa garantir, né, aos integrantes da cadeia produtiva e da sociedade geral os cumprimentos de seus objetivos. Está lá muito bem descrito no Sistema Unificado de Atenção à Saúde Agropecuária, que é a Lei 8.171, regulamentada pelo Decreto 5.741, né, que regulamenta todo o Sistema Unificado de Atenção à Saúde Agropecuária. E a educação sanitária, então, ela tem como objetivo promover essa mudança de hábitos, né, nas pessoas que estão relacionadas a essa atividade e melhorar as condições de saúde e qualidade de vida de todos. Ela tem por objetivo também estimular a gestão participativa desses atores nas políticas públicas relacionadas ao serviço da vigilância sanitária. Próximo.
E, como eu havia falado anteriormente, ela é uma ação complementar à fiscalização. Ela não é uma ação que vai sobrepor a fiscalização, porque a fiscalização é necessária, ela vem a fortalecer a fiscalização. Na verdade, a fiscalização hoje ela é apenas corretiva, e a gente precisa de uma ação de prevenção. E a educação ela é isso, ela faz a mudança de atitude pela conscientização, enquanto a fiscalização faz uma mudança de atitude punitiva, coercitiva. A gente precisa aliar isso. Eu entendo que, quando a gente trabalha com os dois juntos, né, a prevenção sempre gera menos gastos do que a punição. Próximo. Então, a gente espera que, dentro desse programa de educação que está iniciando com maior força a partir desse ano, a gente almeja essa mudança de comportamento em médio e longo prazo. A fiscalização ela já é mais de efeito imediato, né? Ela promove o uso correto, ela coíbe o comércio desleal e ilegal, uma vez que ela coloca todos no mesmo pé de igualdade. Mas é uma penalização de curto prazo, né? O efeito é estanque. Você vai no comércio agropecuário, você percebe o problema, você faz a multa, ele paga a multa, o problema acaba ali. Não necessariamente ele vai ser conscientizado do seu erro e mudar os seus atos, né? O que é uma mudança? O que é uma multa hoje de R$300 para um comércio milionário? Não é nada. Na verdade, o que a gente precisa é transformar a percepção da realidade dessas pessoas, para que elas entendam o poder que elas têm e a consequência de suas atitudes. Próximo. Perguntamos também para aqueles produtores rurais se eles já haviam participado de cursos ou palestras sobre a aplicação de agrotóxico nos últimos 5 anos, fornecidos por órgãos públicos, pois 54% disse que não. Então, na verdade, a educação, a informação não está chegando ao homem do campo, o que vem a fortalecer a nossa vontade de realizar essa educação sanitária. O próximo. Então, frente a todo este panorama, a gente desenvolveu o projeto Sanitarista Júnior. Esse é o Juninho, é o nosso mascote, né, ele que ilustra o nosso livro. Esse projeto ele propõe a inserção transversal e interdisciplinar dos assuntos da defesa agropecuária nas escolas de Santa Catarina. Esses temas transversais, assim como é o programa Educanvisa, como é o ProERD, ele atua como um eixo unificador, colocando dentro das disciplinas que já existem, contextualizando essas disciplinas com assuntos de interesse e que são urgentes para da nossa vida de hoje, né? Muitas vezes, a gente estuda uma série de assuntos na escola e que a gente não vê a aplicação na vida real. E o que a gente está pretendendo com esse projeto é mostrar que isso tem a ver, né? A gente elaborou uma metodologia de trabalho, onde a gente faz uma amarração do conteúdo programático com o conteúdo da cartilha. Então, os professores podem usar a cartilha para exemplificar o assunto que é o programático deles. Próximo. Então, os objetivos desse trabalho e as metas são disponibilizar essas informações sanitárias para promover essa mudança de comportamento, né, de longo prazo, e sabendo que a comunidade escolar não é apenas os professores e os alunos, mas que envolve muito mais, envolve os pais e várias outras entidades que participam daquela vida. A gente tem como meta para 2015 atingir 26 municípios e 1.500 crianças. Por que tão pouco? Primeiro, porque é o primeiro ano de aplicação do projeto. Então, nós temos como um convênio com o Ministério da Agricultura, onde a gente tem como meta 20 municípios. E o nosso convênio com a Vigilância Sanitária Estadual prevê 6 municípios prioritários para a implantação desse primeiro ano, que totaliza, então, 1.500 crianças. O próximo. O conteúdo desse material ele envolve toda a parte da saúde animal, né, com as doenças dos animais que são transmitidas aos homens, zoonoses, e aquelas que causam prejuízos aos produtores rurais e à economia do Estado, como é o caso da brucelose, raiva, tuberculose, febre aftosa, né, todos da área de bovinos, suínos, aves. Temos também uma parte da sanidade apícola, sanidade dos animais aquáticos.
Então, a gente engloba todos os conteúdos da defesa sanitária animal, os conteúdos da defesa sanitária vegetal, com o uso de agrotóxico, controle de pragas e doenças, aquelas de controle do Estado, que são as quarentenárias. A gente abraça também o conteúdo da segurança alimentar, com a inspeção de produtos de origem animal, o programa de análise de resíduo, do qual a SIDASC faz parte, junto com o CCO, aqui com o Ministério Público. Né? A gente trata do projeto, a gente fala um pouco dos seus resultados. Tem uma parte do final desse projeto que fala sobre o descarte das embalagens de agrotóxico, conservação e uso do solo e da água, e dicas de saúde humana e bem-estar. O conteúdo é extenso, porque, nesse projeto, a gente prevê uma ação integrada entre SIDASC, EPAGRE, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. Os municípios, hoje, eles são carentes de profissionais, e esses profissionais que lá estão precisam trabalhar em sinergia, em parceria, para que a gente faça, de verdade, essa batalha, que eu digo é uma batalha contra os agrotóxicos, né? Contra esse uso indiscriminado dos agrotóxicos. Então, a gente tem que formar, de fato, um batalhão e congregar esforços. Próximo. Então, o nosso método de aplicação desse projeto Sanitaristas Júnior nas escolas inicia-se com a sensibilização das autoridades municipais, os prefeitos e os secretários de educação, que, sensíveis, escolhem as escolas que teriam maior possibilidade de introdução do projeto. A SIDASC, em parceria com a EPAGRE, realiza a capacitação dos docentes quanto às atividades educativas que são propostas. A gente fornece um material didático, né, tanto para os professores quanto para os alunos. O material deles é permanente. E, nesse sentido, a gente está buscando, junto ao Ministério Público, através do Fundo de Recuperação de Bens Lesados, um apoio para dar continuidade e ampliação a esse programa. A gente aplica um questionário de avaliação que se chama um pré-teste e um pós-teste em todas as crianças, que é o método SOMA. Então, a gente avalia o conhecimento inicial das crianças no primeiro dia e, no último dia, a gente aplica o mesmo questionário para a gente conseguir perceber o aumento do conhecimento que elas tiveram e a eficiência do nosso método educativo, porque o questionário foi elaborado conforme o conteúdo que foi ministrado. Então, a gente vai poder avaliar se o nosso método foi bom, onde foi falho, qual é o assunto que deixou a desejar, para que, no próximo ano, a gente possa reforçar. E a SIDASC vai acompanhando essas escolas, né, propondo palestras, aulas práticas, saídas de campo, ao longo de todo o ano letivo, para que, no final, a gente venha avaliar. Próximo. Então, esse é o material didático, né? O livro educativo é o Sanitarista Júnior em Defesa da Agropecuária. A gente também elaborou um pendrive que tem todo o conteúdo padronizado para apresentação das autoridades, todos os termos de compromisso que são firmados entre a escola e a SIDASC, a solicitação do pedido de audiência. Então, para ser uma ação real padronizada no Estado todo. Né? Nós também temos cartazes para identificação das escolas. Próximo. E a avaliação do projeto, então, é feita através desse método SOMA, que eu expliquei aos senhores. A gente também cobra das crianças que participaram do projeto um desenho e uma redação. Né? Todas que realizarem a entrega vão receber um certificado de sanitarista júnior e vão participar de um concurso cultural que a gente vai eleger a melhor redação criança, escola, município, como forma de incentivo, né, e de reconhecimento àquelas pessoas que se desempenharam da melhor forma. A gente propõe que as professoras desenvolvam um painel ao longo de todo o ano letivo, e assim a gente vai acompanhando a evolução do trabalho na escola e a gente vai readequando conforme as necessidades. Próximo. Então, na verdade, a SIDASC hoje está buscando esse enfoque da educação sanitária aliada à fiscalização, porque, muito bem colocado por Pitágoras, a gente precisa começar pelas crianças para que a gente não vá por nos adultos. Né? Hoje, eu posso dizer que a situação dos agrotóxicos ela está muito complicada. Eu realizo várias palestras pelo interior com produtores rurais. Eu fico muito triste quando a gente vai lá falar com eles da importância do uso do EPI, e eles não levam a sério.
né, fazem aquelas caras assim, por favor, não vem com esse assunto de novo, mas é difícil levar esse entendimento de que é necessário esse cuidado, uma vez que eles entendem que é veneno, né? E se eles entendem que é veneno, por que não se cuidam? E é muito difícil a gente chegar numa propriedade rural e dizer assim, olha, o senhor tem que parar de usar veneno. Ele fez isso ao longo da toda a vida dele, ele não sabe produzir diferente daquilo. Então, é uma fase de transição. A gente tem que conscientizar, mudar a cabeça, mudar a maneira de agir, para depois partir para um modelo novo de agricultura. E eu me coloco à disposição de todos para tirar perguntas e dúvidas. Próximo. Obrigada, meus contatos estão ali. Bem, agradecer a Patrícia pela exposição. E antes de chamar novamente a doutora Grace, eu gostaria de fazer só uma colocação como coordenador do Centro de Apoio do Meio Ambiente. E isso tem essa matéria, o uso indiscriminado dos agrotóxicos, tem um viés tanto na área do consumidor quanto também na área ambiental. E o direito ambiental, o direito ao meio ambiente sadio, e aí nós incluímos a nossa própria saúde, né, a nossa sobrevivência, ele é o mais amplo dos direitos previstos na Constituição. Porque, se a gente parar para pensar, o artigo 225 fala que nós temos tanto o poder público quanto a sociedade garantir, né, a defesa e a proteção. E hoje essa reunião, esse fórum, é o maior exemplo, o melhor exemplo que a gente tem dessa união de esforços do poder público e da coletividade para atender o que diz o artigo 225, que é proteger as presentes e futuras gerações. Nenhum outro direito do nosso país prevê essa proteção a quem está por nascer, né? Então, nós temos que valorizar e dar a maior importância possível a esse tema. E, quando vem à tona, né, o uso indiscriminado de agrotóxico, a gente percebe no semblante de muitas pessoas, e eu tenho acompanhado o trabalho do Zanelato e depois da Grécia no programa do Alimento Saudável, é que quando a gente se reúne e discute e é apresentado os temas, como agora, né, a gente se olhou, né, sobre a questão da merenda escolar, que tem crianças que podem estar se alimentando com produtos com um nível acima do esperado. Eu me lembro de uma história, a mitologia serve para algumas coisas, talvez passar o tempo também, mas tem uma história que se chama o Suplício de Tântalo, que era um antigo rei da Frígia, que foi condenado a viver a fome e sede eterna. E o castigo imposto a ele era viver perto, rodeado de árvores mais lindas, com os frutos mais suculentos, e sempre que se aproximava para tocar, o fruto fugia das mãos. E também cercado de rios, cuja água limpa, cristalina, dava vontade já de beber e se banhar, mas sempre que ele ia pegar na água, a água desaparecia. Isso é uma história da mitologia, que foi um castigo dado pelos deuses, porque ele fez algo que não devia, e a gente percebe hoje que propriedades rurais e algumas cidades não estão longe disso. Você quer se alimentar do fruto e olha para eles e fica assim, poxa, será que dá para comer isso aqui? E você olha o teu curso d'água lá, a vontade de tomar um banho nele, ou tomar água na fonte, que eu fazia quando era pequeno, lá em Chapecó, lá na chácara do meu pai. Tenho medo? Então, essa realidade a gente tem que enfrentar, né, e eu acho que isso aqui é um começo do enfrentamento. Feito, né, esse desabafo aqui, porque também eu, como coordenador, vejo a banalização do discurso da expressão desenvolvimento sustentável. Por trás desse discurso se esconde, né, sobre esse mantra, se esconde um monte de atrocidades, e o discurso é bonito e a gente se engana, né? Vou parar por aqui e chamar a Grace, senão eu me empolgo e não largo o microfone. Chamar, então, a Grace, a coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, também o Dr. Pedro Serafim e a senhora Fátima Borg, para voltar aqui à mesa para nós darmos os encaminhamentos depois dessas duas explanações. Não sei se a Grace está por aí, onde é que está? Chama, por favor. E entregar a lembrança aqui à nossa palestrante, antes que eu esqueça.